Aberta a sessão sobre a proteção de Deus, em nome da comunidade, iniciamos nossos trabalhos. Quero cumprimentar aqui os nobres colegas, né, que compõem a mesa aqui da nossa Casa Legislativa, cumprimentar aqui o público que se faz presente aqui hoje em nossa casa, o pessoal que nos acompanha também pelas redes sociais do nosso trabalho. Uma boa noite a todos. Coloco a ata. Quero também informar, né, que hoje teremos, né, a abertura do 4º Festival do Viola e Café do nosso município. Café com viola, me desculpe. Então, hoje a nossa reunião, nós não vamos ter a palavra livre, né, porque contamos com todos os nobres colegas lá para a abertura, né, do nosso grande festival. E também hoje a pauta nossa, né, não vamos colocar projetos que foi enviado pela administração e nem as indicações hoje vão ser colocadas. Vamos marcar uma extraordinária para segunda-feira, às 18 horas. Coloco a ata da sessão anterior em primeira e única discussão. Coloco a ata da sessão anterior em primeira e única votação. A referida ata foi aprovada por 8 vereadores. Peço à secretária da mesa para que faça a leitura das correspondências recebidas. Apareceu? Já tinha aparecido. Tá. Peço à secretária da mesa para que faça a leitura. Processo de votação concluído. A matéria foi aprovada. A leitura das correspondências recebidas. Hoje tá. Depois do que eu falei? Viola. O vereador Donizete, o senhor apertou o botão errado? Porque ele saiu contra o projeto. Foi qual vereador? Foi o Edson, né? Tem como corrigir, Jefferson? Não? Mas vamos fazer o voto, então, da forma tradicional, né? Porque o senhor é contra ou é a favor? Ou favor? Então, o referido projeto foi aprovado por 8 vereadores. Então, hoje não temos correspondência também. Peço à secretária da mesa para que faça a leitura do parecer da Comissão Especial à proposta de emenda à Lei Orgânica Municipal número 01/2025, que altera, acrescenta e revoga dispositivos da Lei Orgânica do município de São José do Alegre na forma que especifica e das outras providências. Comissão Especial. Parecer. O parecer é a proposta de emenda à Lei Orgânica, número 01/2025. Altera e acrescenta e revoga dispositivos da Lei Orgânica do município de São José do Alegre, na forma que específica da outras providências. Tal proposição foi distribuída a essa comissão especial para avaliar um mérito tem o objetivo de modificar a redação e também submetido à análise prévia da consultoria jurídica da Câmara,
Foi emitido o parecer pela legalidade da proposição, no qual foi aprovada, sendo favorável ao projeto, acrescida de emenda modificativa número 01/2025. Face ao exposto, concluímos pela constitucionalidade e legalidade da proposta de emenda à lei orgânica. Em tela, não havendo óbice para sua apreciação pelo Poder Legislativo de São José do Alegre, Minas Gerais. Sendo assim, o relator está de acordo com a proposição, sendo favorável. Voto. Em face do exposto, o projeto reveste de boa forma, é constitucional, é legal e apresenta-se com boa técnica legislativa e redação satisfatória e goza da sua regularidade em face dos aspectos. Por isso, votamos pela sua aprovação por unanimidade. Sala das Sessões, 4 de setembro de 2025. Presidente, vereador Fernando Oséias da Silva. Vice-presidente, vereador Wander Giovanni de Moraes. Relator, vereador Donizete Gomes da Silva. Parecer a Comissão Especial, em sessão dia 2 de setembro de 2025, opina pela aprovação pela a constitucionalidade e juridicidade de boa adequação da redação técnica legislativa e, no mérito, conclui por recomendar a sua aprovação ao plenário da Câmara Municipal, no qual os vereadores foram favoráveis ao projeto. Coloco a emenda modificativa número 01/2025, apresentada a proposta de emenda da Lei Orgânica Municipal número 01/2025 em primeira e única discussão. Senhora Presidente, boa noite aos nobres colegas vereadores, boa noite ao público que nos assiste pelas redes sociais, ao público que se faz aqui presente. É muito bom a gente ver aqui a Casa Legislativa cheia desse jeito. Sejam bem-vindos e quero dizer que a porta está sempre aberta. Apareçam sempre, que é muito bom, né, a gente presenciar aqui pessoas aqui prestigiando a nossa reunião. Essa emenda, né, 01/2025, é a emenda que foi colocada por mim, juntamente aí com o vereador Benedito e a vereadora Gláucia, onde essa emenda ela vem plausível referente ao projeto, né, que foi enviado aqui para casa, referente à lei orgânica do município, e querendo extinguir a porcentagem de 80%. Eu vejo que nós já vemos aí da legislatura passada com essa emenda, então assim, a gente zerando ela pode trazer algumas modificativas não plausíveis, né, aos setores, aos funcionários. Então assim, nós buscando um equilíbrio, né, referente à porcentagem, nós achamos por mérito colocar essa emenda de 40%, onde ela vai estar dentro da lei federal, porque na realidade a lei federal ela busca uma porcentagem de 50%. E referente ao nosso município, São José do Alegre, em torno de 4.200 habitantes, então eu acredito que essa emenda ela vai atender aquilo que está se pedindo, né? Pedindo em termos de equilíbrio, porque 80%, o que veio esse projeto, ele veio para extinguir os 80%, zerando essa possibilidade e abrindo alguns tópicos e alguns critérios dentro do percentual que havia sido colocado. Então, assim, essa emenda ela vai ajudar, vai haver um bastante equilíbrio e um respeito também para com os funcionários efetivos que hoje estão trabalhando. Então, visando, né, o respeito, visando aí a gratidão pelo trabalho dos nossos funcionários, que nós sabemos que sem vocês, funcionários, nós não conseguimos um crescimento, não conseguimos um trabalho adequado, como tem sido feito. Então, nós colocamos essa emenda para pelo menos haver um equilíbrio, né? E essa emenda ela vai ajudar, pelo menos, equilibrar nesse sentido. Então, eu espero que dentro da possibilidade, né, como já foi discutido em sessão, né, em sessão onde nós tivemos aí da sessão de comissões, nós podemos discutir esses assuntos com todos os vereadores. Então eu espero que realmente, né, possa ter essa atenção, né,
não só pela questão do projeto, mas pela questão em respeito aos nossos funcionários que são efetivos, que têm os cargos comissionados. Então, acho que é interessante a gente analisar, espero que todos os vereadores possam ter essa consciência da gente fazer essa votação nessa emenda proposta aqui de 40%, que ficaria equilibrado aos 80%, né, e é o que é constituído da lei federal, né? Então, espero que os vereadores possam analisar logo depois também e a gente possa fazer uma votação concreta nisso. Lembrando que essa emenda ela vem para somar e dar pelo menos esse equilíbrio e o respeito aos nossos funcionários que tem que ter. Então, no mais, muito obrigado. Esse projeto aí já está com a emenda anexada, né, vereador? Dos 40% que foi colocadas, correto? Eu já havia pedido para anexar, não, né? Já deve então, tá... eu espero que esteja anexado. O pedido foi feito juntamente à secretaria, certinho, através aí do nosso jurídico. Pela ordem. Pela ordem, presidente. Algum outro vereador queira colocar alguma coisa? Sim. Boa noite, presidente. Em nome da presidente, eu estendo todo aos nobres vereadores que estão aqui presentes e também ao público presente que estão aqui, aos internautas que nos assistem aí pelas redes sociais. Essa emenda vem dizer que dos 80%, que na lei diz os 50%, mas que acaba segurando, de certa maneira, os funcionários públicos, funcionário efetivo, onde que dê a ele a possibilidade de poder crescer dentro da própria prefeitura, onde que pode gerar a oportunidade dele, igual a gente no debate dentro das comissões, a gente fica, tanto é que eles falam tanto do plano carreira, do funcionário público. Eu acho que isso é a importância da gente poder não extinguir de certa maneira, porque os 40% acho que está dentro da norma, acho que é um percentual bom, e que possa dar a oportunidade daquelas pessoas que é o cargo efetivo, que possa estar fazendo os necessários, que é os cargos comissionados, os cargos de confiança. Eu acho que isso não vai tirar mérito, nem acrescentar mérito, porque eu acho que dentro disso, faça com que os próprios funcionários que estão há tanto tempo lá possam ter a oportunidade de estar crescendo dentro da própria prefeitura. Tirando isso, gerando de certa maneira 10%, não tem oportunidade nenhuma. Eu acho que isso vai de cada um poder votar. Eu acho que o 40%, acho que é um percentual até bom, no meu ponto de vista, que possa não tirar a oportunidade dessas pessoas do cargo efetivo. Isso não quer dizer que eles possam contratar ou deixar de trazer alguns cargos comissionados. Tanto é que a gente já votou pouco tempo, 5 cargos. Então, acho que dentro da limitação ali, eu acho que está dentro do percentual. Então, meu ponto de vista, eu acho que vejo que a cidade de São José do Alegre é uma cidade que pode estar crescendo, e está crescendo com certeza, mas eu vejo que não vejo por que diminuir tanto de menos de 40%. Esse é o meu ponto de vista. Muito obrigado. Então, esse projeto, né, que foi colocado para, igual foi citado, né, de 80%, os vereadores colocaram 40%, mas por que não podemos aprovar isso? Porque senão muitos cargos, né, comissionados vai ter que ser desligado. Mas muito me espanta, né, hoje aqui na nossa casa, porque os 2 vereadores hoje, né, que colocaram a emenda, em 2019, o vereador foi chefe de seção da Cultura, Esporte e Lazer, cargo comissionado. O outro vereador, que estava na vereança, deixou a vereança para ocupar o cargo de chefe de Departamento de Serviços Urbanos.
Por que não pensar lá atrás, então, nos cargos efetivos? Que esse 80% já existia, né, Então, vereadora? já existia já a porcentagem, né? E por que somente agora que estão preocupados com a porcentagem, né, exata, que somente contratação de efetivos? Então, quando se está dentro, não se enxerga, né, para ver a mudança, para trabalhar, então, que nem estão colocando hoje de forma correta. Eu fui comissionado 8 anos, um cargo que a gente sabe que dá trabalho. Somos à disposição 24 horas. E o salário é bem baixo. Se vocês pegarem a folha de pagamento, né, pelo trabalho que a gente, eu falo a gente, porque já realizei por 8 anos esse cargo comissionado, né, é um cargo árduo, não só nosso, de todos, né, que fazem parte da equipe da administração Paulo Adriano, né, que a gente exerce com responsabilidade, né, e todo momento que nos aciona é de madrugada, é cobrir um evento, e a gente não fica só centrado dentro do nosso departamento. Aonde somos solicitados, estamos ali à disposição do município e da administração. Vereadora. Então, eu penso que a gente tem que avaliar, né, antes da gente querer tirar, né, uma porcentagem que vai prejudicar quantas famílias de São José do Alegre. Sabemos que o percentual do concurso foi uma porcentagem baixa, né, que passou do nosso município. Então, como vamos agora, né, desligar os nossos cargos comissionados, que sempre foi exercido dessa forma e pelos nobres vereadores que se faz presente aqui hoje? Vou ceder a parte aqui. Então, vereador, boa noite para o presente. Boa noite aí, deputado estadual Rodrigo Lopes. Boa noite, prefeito Paulo e os demais servidores que estão aqui, público presente, né? E os internautas, exatamente, vereadora. Esses 80% já existe, né? Já vem se arrastando de muito tempo. Se me lembro, faz o ex-vereador prefeito Paulo, que na época colocou até fez esse ajuste na lei orgânica de muitos anos, e esse 80% não existe agora, né? A gente tem que ver que já vem se arrastando desde 2018, a gente já tem essa proposta dentro da Câmara para ser mudado, e na gestão passada também não foi mudada, e está sendo mudada hoje. Mas isso, esses 10% também não impede dos efetivos hoje ter um cargo, né, de chefia dentro da Prefeitura Municipal. Ao contrário, hoje eu conversando com vários concursados de há muito tempo, eles falaram para mim que ele não compensa pegar um cargo de chefia devido ao trabalho que é maior, devido à responsabilidade. É tudo isso que você falou, vereadora. Você já foi comissionado por 8 anos, você sabe o quanto dá trabalho, você fica à mercê da população, fica à mercê da secretaria, né? E também do prefeito municipal. Então, eu acho que não tem por que não mudar esses 80%, porque até mesmo você falou, né? A gente teve 2 vereadores também que já foi comissionado. Eu também já recebi uma proposta para ser comissionado. Eu nunca quis pegar esse cargo, mas não tirando os méritos efetivos também, que faz a diferença, e também, né, preciso dos comissionados para a administração andar. Então, não tem como deixar 32 famílias fora da prefeitura, né? E se fosse outra gestão também, eu tenho certeza que ia ter os comissionados dele. Ou eu estou falando errado aqui, nobre vereadora? Correto, né? Então tá bom, boa noite. Senhora presidente? Vereador Wander, por favor, não foi citado o nome de ninguém. O vereador Fernando vai fazer uso da palavra. Eu vou permitir que o vereador Fernando fale, mas eu gostaria depois de dar um direito de resposta, porque a senhora está falando de uma emenda na qual foi colocada por vereador mim. E pelo que a senhora citou, acho que a senhora está equivocada nas suas palavras. Pode ir. Boa noite, senhor presidente. Boa noite aos demais vereadores. Boa noite ao público que se encontra aqui presente. Boa noite ao prefeito Paulo. Boa noite ao deputado. Seja bem-vindo. Esse projeto de lei, que é na verdade, uma emenda à lei orgânica do município, ela tem em seu conteúdo algumas alterações, mas a que mais sofreu um impacto foi essa questão da alteração que o projeto veio revogando, o inciso 22 do artigo 91. E o seu conteúdo seria alterar o percentual
de percentual de funcionários efetivos que deveriam ocupar o cargo de chefia e liderança. Essa lei, ela foi aprovada em 2008, já são 17 anos que ela está vigorando, e existe uma dificuldade muito grande de se cumprir esse artigo, uma vez que, quando se fala em 80% de cargo de chefia, ele se exercido por funcionário efetivo, a letra da lei é muito bonita, dar oportunidade ao funcionalismo público efetivo, que a gente entende que atenda vários preceitos, continuidade, economicidade, e a continuidade, que é o principal. Mas quando vai se aplicar isso aí, existe uma dificuldade muito grande dentro da prefeitura. Eu faço parte do quadro de funcionário desde 2008, 17 anos. A gente encontra essa realidade na saúde, dentro da administração, dentro da educação, que o Plano Municipal de Educação, que foi aprovado em 2012, ele prevê que deveria ser uma chapa entre diretor e vice-diretor, e deveria ser efetivos. Mas quando se aplica isso lá na educação, não funciona. A professora que trabalha 4 horas, que eu estou dizendo, aí ela vai atender esses preceitos para atender a legalidade, para ela não compensa ela assumir um cargo de diretora, porque ela vai ter que trabalhar 8 horas por dia, e mais a dedicação integral que existe, eventos, finais de semana, ela tem a responsabilidade de estar ali na frente da direção, que são vários problemas, não somente problemas dentro de sala de aula. A gente vem para a saúde, mesma realidade. Tem um funcionário ali que é enfermeiro, ele está ali exercendo a atividade dele de 4 horas diárias, ele vai ter que trabalhar 8 horas e com um salário menor. Quando a gente traz essa realidade para a prefeitura, não consegue. O prefeito não consegue cumprir isso, e prefeito nenhum vai conseguir, porque é uma situação que é muito bonita, teoricamente, mas na prática não funciona. A gente vê aqui 2 grupos de funcionários, que são os efetivos e também os comissionados. A gente não podia estar tendo essa visão de divergência, e sim convergência, porque quando a gente tem essa ideia de divergência, a gente pega como fosse um cabo de guerra, os efetivos para um lado e os comissionados para o outro. E quem acaba sendo prejudicado nessa história aí é a oferta do serviço público. A gente tem que focar, tem que trabalhar. Cada um aqui vem todo dia para trabalhar, para defender o seu. A gente tem que zelar pelo nosso trabalho e o serviço que a gente oferece. Por isso, essa questão que a gente está sendo levantada aqui hoje é muito importante, porque a gente está regularizando uma situação, como eu disse, não consegue atender isso aí, mas tem solução. E a solução foi apresentada através de um projeto de lei, onde 2 emendas surgiram, uma de 10%, a outra de 40%, e vamos ver qual que é o melhor se adequa para atender todos os grupos, porque a gente não pode atender um grupo e desatender outro. A gente fazendo dessa forma, a gente estaria prejudicando um colega de trabalho nosso. Eu sou funcionário efetivo. E eu pretendo sim, eu lutei muitas vezes por um cargo de plano de salários. Aí sim a gente vai atender todo mundo. Todo mundo. Essa questão de chefia não consegue, porque funcionário público hoje efetivo deve ter uns 200. São alguns cargos só. Seriam atendidos algumas pessoas. E os demais? Não é 100%. Será que a gente não tem a obrigação de olhar somente para a gente e olhar só para os outros e olhar só para a gente? Tem que rever esse conceito aí. Vamos ter consciência, vamos pensar e votar de forma mais ponderada. E nós estamos aqui não para prejudicar ninguém, né? Nenhum servidor nenhum, né, vereador? De forma nenhuma. A gente está aqui para trabalhar de forma correta e sempre de forma pontual, atender todos os objetivos. Repito, até vou cobrar o prefeito que ele está aqui. Ele vai falar. Para essa questão do plano de cargos e salários, para atender todas as categorias. Isso sou a favor. Mas então, daí eu tenho certeza que tá até um grupo de uma comissão. Uma comissão. Foi montada uma comissão. Foi montada já. E essa comissão, ela está trabalhando e tenho certeza que ela irá produzir resultados. E eu vou estar sempre apoiando esse pessoal aí. Pode contar comigo sempre. Nós estaremos, né? Que a gente faz parte dessa classe dos efetivos, né, Fernando? Exatamente. Muito obrigado, senhora presidente. Senhora presidente. Só um minutinho, vereador Wander. O senhor vai fazer o uso da palavra? Pois não, vereador. Posso? Pode. Eu também gostaria... boa noite, senhora presidente. Boa noite. Demais vereadores aqui presentes. Boa noite ao público aí presente. Que bom que a casa está cheia, né? É importantíssimo a presença de vocês
para vocês estarem entendendo um pouquinho sobre como a gente trabalha, como a gente olha com carinho para tanto os servidores públicos quanto os comissionados. Porque os dois são importantes. São importantes porque o comissionado é o braço direito do prefeito, a gente sabe disso, né? São eles, é a quem o executivo acredita, pôs um propósito em cima deles e cobram deles. Mas também não podemos deixar de valorizar os nossos servidores públicos. Penso que foi falado aí 40%, né? A emenda, eu quero deixar registrado que hoje a lei garante 80%. Foi proposto pelo Executivo, apresentado um projeto que reduz o índice de 80% a 0%. Eu, Gláucia, e creio que vereador Wander, vereador Benedito, considera isso um retrocesso. Mesmo que seja feito, essa lei venha desde 2008, né? A gente sabe da importância dos comissionados, a gente sabe da importância dos servidores públicos. Quando a gente colocou aí a emenda de 40%, nós não estamos pensando que vai mandar algum comissionado embora, não. Mesmo porque nós não temos 40% de cargos comissionados em São José do Alegre, de servidores públicos. Então, eu gostaria aí de estar expondo isso. Sabemos que a base, que os vereadores da base colocaram em contrapartida aí uma proposta, uma emenda, né, de 10%. E eu entendo que esse percentual é injusto e não corresponde à importância do servidor efetivo que conhece a realidade da administração pública e desempenha o papel fundamental na continuidade e qualidade dos serviços públicos. Acredito que respeitar o servidor público é respeitar a população, porque eles garantem diariamente o funcionamento da nossa cidade. Mas quando a gente vai aí para os 40% que nós colocamos como emenda, eu não penso em nenhum momento, eu não creio que seja mandado alguém embora, como foi falado nessa casa hoje. Essas são as minhas palavras. Parabéns aos cargos comissionados que estão aqui presentes, né? E aos cargos efetivos. Vocês estão aqui por méritos, né? Vocês conquistaram as vagas, mas os comissionados são importantes para o Executivo, porque eles são os braços do Executivo, é quem o Executivo acredita. Então, sabendo disso, colocamos 40%. Não é isso, vereador Wander? Sim. Não é isso, vereador? Muito obrigada. Peço ao senhor prefeito Paulo Sérgio que suba essa tribuna, né, que foi pedido anteriormente, com antecedência, e juntamente com o advogado, né, Matheus, para poder estar esclarecendo, né, para todos. Matheus. E aí, vai cantar? Som. Cadê o microfone? Boa noite, senhora presidente. Com isso, cumprimento todos os vereadores aí. O deputado nosso, que tem nos ajudado com recursos aí, muito obrigado por estar presente junto com essa festa nossa hoje. Você veio pela festa, não foi pela emenda. A todos os servidores aqui que estão presentes, que é cargo comissionado, cargo de confiança e também servidor público.
A lei que a gente está mandando para cá, gente, de 80%, quando a gente revisou, a gente passou por despercebido. As dificuldades que a gente enfrenta hoje na nossa cidade é muito grande. Porque dentro dos cargos efetivos que existe hoje no Alegre, que são os efetivos mais velhos, porque os novos que entraram estão em estágio probatório, não pode ser um cargo de confiança, porque eles vão deixar de ter o tempo deles, eles não podem ainda assumir. Eu acho que futuramente pode ser usado, pode ser... essa lei não vai impedir nada. Se depois dessa lei aprovada, se eu quiser colocar 100% de funcionário efetivo, eu posso colocar. Isso não tem problema nenhum. Isso não vai atingir nenhum funcionário. Não estou falando contra nenhum funcionário que está aqui. Se eu quiser colocar qualquer funcionário que está aqui, a partir dessa lei, eu posso colocar normalmente. Só que os funcionários que passaram hoje estão em estado probatório. E os funcionários antigos que existem na prefeitura, qual deles, que eu já conversei com vários deles para assumir cargo, ninguém quis. Então, se hoje for aprovada essa lei com 40%, sim, mais de 20 pessoas vão ser mandadas embora dos cargos comissionados. Hoje corresponde 12% só. Se a gente aprovar 40%, então vai ficar bastante de servidor nosso fora, que está aqui hoje. Então está sendo bem claro que hoje nós não temos condições de tocar a prefeitura com os funcionários de efetivo da prefeitura. Isso eu garanto. Porque os funcionários efetivos que passaram agora no concurso estão em estado probatório. E quando você coloca ele em cargo de confiança, deixa de contar o tempo. Não vai contar o tempo dele, ele fica parado. Quem que vai deixar de... Não vai ter as notas, vai ver que se passou, se não passou. Então, tudo isso está dentro dessa lei. E dentro dos funcionários antigos, já conversei com vários. Está aqui a Eliane. Foi 2 vezes fizemos lá a eleição, para fazer a eleição lá da educação. Não apareceu um professor para assumir o cargo. E se eu tirar a Eliane hoje, quem toca a escola? Eu vou sair de prefeito para tocar a escola? Pelo amor de Deus, gente. Qualquer cego está enxergando que isso está errado. A gente tem ela como parceira, não estou falando que quero tirar ela, mas o cargo dela, por exemplo, por lei tem que ser um efetivo. Por lei, eu tenho que cumprir essa lei. E eu faço o cumprimento dessa lei. A partir que eu coloco em votação, eu estou cumprindo essa lei. Só que qual professor quer pegar isso hoje? Nenhum. Eu tiro ela hoje. Quem que vai tocar para mim? Igualmente, posto de saúde. Não é diferente. Eu estava com a Silmara lá no posto de saúde, quebrando galho. Era um efetivo de 4 horas. Ela estava fazendo 6 horas e, na realidade, tinha que fazer 8. Falei, o que eu faço? Ela falou, Paulo, não tem jeito. Como é que eu vou fazer 8 horas? Não tem condições de fazer. Eu tenho que colocar uma pessoa efetiva dentro da saúde. Já procurei várias. Por quem quer assumir lá? Ninguém. Uma que o cargo não compensa. O cargo é muito baixo. E como é que a pessoa vai pegar? Aí quem vai tocar a saúde? Eu vou lá na educação, vou na saúde, vou tocar tudo sozinho? Nós não temos condições para isso, gente. E tenho também que ressaltar a minha equipe que está aqui comigo, não só os funcionários que estão aqui, que chegou agora, não estou falando deles não, também temporalizar o serviço deles, jamais falei alguma coisa, mas os nossos cargos comissionados, se a nossa administração está indo bem, porque eles estão com a gente. Eles são o meu espelho. Porque se acontece alguma coisa com algum funcionário comissionado que ele faz de errado, você pode ter certeza que o primeiro a saber sou eu, que o responsável sou eu por eles. Eles são meus cargos de confiança. Por isso que essa lei que está aí, e até estive conversando com o meu assessor jurídico, ela não fala a porcentagem que sempre tem que ser aprovada. Ela ficou em aberta. Se quiser aprovar 1%, pode aprovar. Não vai mudar nada. Não vai ter problema nenhum. Nenhum de vocês vai ser responsabilizado por isso. Então, hoje, para nós não perdermos o nosso funcionário, para a gente ter o comprometimento que a gente tem hoje com a nossa administração, tem que ser aprovado 10%. Eu indico, não posso mandar em nada, porque eu sou apenas executivo, estou apenas passando o que a gente passa dentro da prefeitura. Porque os vereadores são vocês, eu sou executivo. Eu acho que tem que respeitar cada um o seu mandato. Então, somos poderes independentes, mas temos que trabalhar de mão dada. Não adianta falar bonito aqui, vou colocar fulano, vou colocar Berta. Quem que eu vou colocar? Mostra para mim. A única pessoa que eu tenho de fora hoje na minha administração que eu trouxe foi a secretária de saúde. Porque eu falei para ela, eu quero uma pessoa na Secretaria de Saúde que eu não quero fazer politicagem, que todas as pessoas que chegam lá dentro vai ser bem atendido, não interessa se votou contra ou a favor. Porque quando eu não estive como prefeito, eu fui perseguido. Me perseguiram minha família, perseguiram quem votou a favor de mim. Isso para mim tem que acabar em São José do Alegre. Eu vim para São José do Alegre para fazer mudança. Não é para ficar na mesmice de perseguição política, não, e de politicagem. Falar bonito no microfone, todo mundo fala. Eu quero saber pegar lá, saber o que está acontecendo na prefeitura. Senta com a gente, até mesmo o funcionário que entrou agora, só perguntar, Paulo,
está acontecendo isso assim, que eu posso mudar lá? Está errado, está certo? Eu explico. Eu sou uma pessoa que trabalho transparentemente, não tem problema com ninguém, com nenhum funcionário, até hoje, graças a Deus. E se passar esses 10%, não vai atingir nada os funcionários que já existem hoje na prefeitura. Está tudo certo, gente. Se eu quiser falar assim, ó, vai sair todos os comissionados meus embora, aprovada essa lei, mando tudo, pego tudo efetivo, e daí? O que mudou? Nada, a lei ampara eu. Agora, se deixar como está, eu não consigo. Meus funcionários têm que ser mandados embora, aí quem vai assumir eu não sei. Está na mão suas, vocês são vereadores, a responsabilidade é suas, não é minha. Então, desde já agradeço e muito obrigado, viu, gente? Gente, boa noite para vocês, boa noite meus colegas, servidores da Prefeitura, e boa noite, deputado Rodrigo Lopes, né, Felicidade revê-lo. Quero aqui me dirigir aos nobres vereadores aqui de São José do Alegre, e antes de nós entrarmos aqui na discussão, ou em alguns argumentos que eu acho que seriam importantes de trazer a vocês a respeito dessa proposta de emenda, eu, sinceramente, não poderia, antes disso, dizer o quanto eu realmente respeito e valorizo muito o trabalho de vocês. Eu sou ex-vereador, né? Alguns aqui, inclusive, foram colegas comigo, né, de mandato nos últimos 8 anos. Por várias vezes nós trocamos figurinhas, né, trocamos ideias, e eu tenho um respeito muito grande. Hoje trabalho, né, colaborando com mandatos de vereadores, então tenho um respeito imenso pelo trabalho que o Poder Legislativo tem. E também não poderia perder a oportunidade aqui também de agradecer a acolhida que a população de São José do Alegre, e aqui vocês como representantes deles, sempre tiveram comigo, né? Hoje eu cheguei aqui para trabalhar em 2021, e hoje eu sinceramente me considero um alegrense, porque é uma cidade que me abraçou, que eu tenho uma felicidade imensa de sair todos os dias para vir trabalhar aqui. Sou muito grato ao Paulo, ao Adriano pela oportunidade, mas sou muito grato a todos vocês também pela acolhida que vocês sempre tiveram aqui comigo. Muito obrigado mesmo. E com relação à proposta de emenda à lei orgânica, talvez o que eu poderia acrescentar, e eu peço até perdão por ter chegado um pouco atrasado aqui, talvez o que eu vá dizer já foi dito por outros aqui, mas eu acho muito importante nós chamarmos a atenção para 4 pontos importantes da proposta. Um deles, eu diria que é um aspecto jurídico. Os outros 3, eu diria que, por mais que não seja a minha responsabilidade aqui trazer argumentos políticos, mas que talvez deveriam ser observados na hora de decisão do voto. E, mais uma vez, antes de mais nada, é importante dizer, eu já percebi que aqui há 2 emendas, uma de 40 e uma de 10, eu posso dizer a vocês, nenhuma delas está errada. É uma questão apenas de opinião. Alguns vão entender por 10, outros vão entender por 40. Mas, para chegar nessa decisão, o primeiro ponto, e aí o ponto jurídico, é importante dizer, o prefeito mencionou aqui, né, a Constituição ela não estabelece um percentual mínimo. A Constituição ela apenas diz que o município, né, por meio do seu poder legislativo, ele vai definir qual é o percentual. Pode ser 100%, como pode ser 1%. Até devo dizer aqui, em Pedralva, por exemplo, não há porcentagem. Isso é uma falha até legislativa, vamos dizer assim, mas não há porcentagem definida em Pedralva. E aqui, em São José do Alegre, agora a gente já entra no aspecto... mas, só para fazer uma pequena ressalva, é importante também dizer que essa proposta foi encaminhada ao Poder Legislativo por um motivo que é real, que é o seguinte: hoje há um procedimento aberto junto ao Ministério Público por conta do descumprimento do preceito da lei orgânica. E houve a recomendação, se vocês quiserem, podem procurar o Ministério Público, houve a recomendação número 05 de 2025, dizendo que, prefeito, você tem 90 dias para regularizar a situação. Como que você regulariza a situação se você tem uma previsão na lei orgânica dizendo que 80% dos cargos precisam ser efetivos? Basicamente, demitindo a imensa maioria dos cargos em comissão e, né, provendo, se for do seu interesse, esses cargos que percentualmente forem autorizados por meio de
servidores em cargos efetivos. Então, hoje, há uma recomendação para que em 90 dias isso seja solucionado. Então, agora nós já entramos no aspecto que eu gostaria que vocês considerassem, né, na decisão de vocês. A primeira questão, o primeiro ponto a ser considerado é o seguinte: essa obrigação está na lei orgânica do município desde 2008, como já foi dito aqui. Eu conheço, basicamente, a administração em São José do Alegre de 2017 para frente. Não posso dizer dali para trás. Mas eu pergunto a vocês, alguma vez ela foi cumprida? Eu acho que não. O segundo aspecto que eu acho que vocês também precisavam tomar em consideração é o seguinte: São José do Alegre tem uma característica muito peculiar em relação aos municípios aqui vizinhos, que é o seguinte: a cidade é muito próxima de Pedralva, é muito próxima de Piranguinho, é muito próxima de Itajubá, é muito próximo de Santa Rita do Sapucaí, enfim. E isso traz uma característica muito peculiar aqui. A maioria dos servidores efetivos da prefeitura, e eu levo em consideração muito o último concurso, isso não tem problema nenhum, isso é um direito da pessoa fazer o concurso, não tem o menor problema, mas é uma realidade que tem que ser observada. A maioria dos servidores que foram aprovados no concurso de 2023 não são de São José do Alegre. E aí eu pergunto a vocês, os cargos em comissão são cargos em chefia de coordenação política. Seria interessante, na visão de vocês, que esses cargos fossem de cidadãos alegrenses, que conhecem a realidade, conhecem as famílias, conhecem cada morador aqui da cidade, as dores, os problemas da cidade? Particularmente, eu acho muito importante. E aí, eu levo em consideração isso. Nós termos hoje uma regra que estabelece que a maioria dos cargos efetivos, e que são essenciais para a administração, não vou entrar nesse mérito, mas que a maioria dos cargos que a maioria dos cargos em comissão precisam ser preenchidos por cargos efetivos, é trazer uma realidade que a maioria dos cargos de coordenação política da cidade podem não ser moradores da cidade. E, por fim, o que eu também chamaria atenção, e aí é um aspecto político também a ser levado em consideração, é que o Paulo já foi vereador. Ele já esteve aqui sentado na cadeira e hoje está no executivo. Paraná, ex-prefeito, foi vereador, já esteve sentado aqui e esteve no executivo. Acredito que diversos outros prefeitos que passaram pela prefeitura estiveram aqui. E uma coisa que eu particularmente, agora estou falando Matheus Bustamante, levo muito em consideração é não sermos incoerentes com as nossas posições. Hoje, tomar uma decisão aqui de vamos manter 80%, um dia vocês podem estar lá. E aí, nessa posição de estar lá, a obrigação que foi assumida aqui vai ter que ser cumprida lá. Então, essa é uma realidade que eu acho importante lembrar. Amanhã, quem hoje tem um papel louvável e muito importante de vereador, pode ser prefeito. E aí, lá vai ter que cumprir a regra que vai ser estabelecida aqui hoje. Eu agradeço muito, parabenizo demais. Eu tenho aqui que reconhecer, enquanto procurador do município de São José do Alegre, a Câmara de Vereadores, nesses últimos 6 anos, tanto a última legislatura como essa, tem sido uma Câmara elogiável, uma Câmara exemplar, uma Câmara parceira, que conversa, que dialoga, que entende, que compreende os problemas da cidade, que leva os problemas que precisam de solução. Eu só tenho aqui a parabenizar o trabalho de vocês. Espero que vocês possam tomar a melhor decisão dentro da consciência de vocês e fiquem com Deus. Muito obrigado. Coloco a emenda modificativa número 01/2025, apresentada a proposta da emenda à Lei Orgânica Municipal número 01/2025, em primeira e única votação. Quero agradecer aqui, que fui indelicada, ao doutor Matheus, que veio aqui fazer essa explanação, essa explicação, para esclarecer, dúvidas que tínhamos, eu acho que ficou bem esclarecido. O prefeito também fez colocações muito importantes, para ficar todos com a mesma informação da necessidade, dessa
a aprovação, né, desse projeto. E aprovação que eu falo, e com relação também às emendas, né, que temos que tomar cuidado para não prejudicar, né, nossos cargos comissionados, porque, como foi dito, iremos perder 20 cargos comissionados, 20 famílias vão ser desamparadas. Então, nós temos que ficar bem atentos a isso. Agora, nós vamos colocar a emenda, né, de 40% agora, que vai ser a votação dessa emenda, depois que vai entrar a emenda de 10%. Senhora presidente. Vereador Wander, agora não vai ter, por favor, me dê licença, então, a mesa diretora, me dê licença, a mesa diretora pode perguntar para o vereador Fernando, vereadora Fabiana, que a palavra não vai ser cedida devido que não foi citado o nome de alguém. Vamos ter um segundo momento, que esse projeto tem 2 votações, tá? Então, nós vamos colocar, como já foi colocado, em votação, sem uso da palavra neste momento. Senhora presidente, eu estou Por favor, vereador Wander, só um instante, o senhor depois consulte o regimento interno, que o senhor está excedendo, por favor. Tenha respeito com a minha pessoa. Eu pedi até para desligar o meu microfone para mim não falar. O vereador Wander, eu acho que o senhor não tem lido o regimento interno. Então, a palavra não vai ser cedida hoje. Por favor, coloco a emenda modificativa número 01/2025, apresentada a proposta de emenda à Lei Orgânica do Município, número 01/2025, em primeira e única votação. Processo de votação concluído. A matéria foi rejeitada. A referida emenda foi reprovada por 5, né? Por 5 vereadores. 5-3. Né? 3 votos foram favoráveis à emenda e 5 vereadores votaram contra a emenda de 40%. Apresentação da emenda modificativa número 02/2025. Peço à secretária que faça a leitura da emenda 02/2025. Emenda número 02. Proposta de emenda à Lei Orgânica Municipal número 01/2025. Altera e acrescenta e revoga dispositivos da Lei Orgânica do Município de São José do Alegre, na forma que especifica, e dá outras providências. Emenda modificativa. Modifica o inciso do artigo 91 da Lei Orgânica do Município, cuja revogação a proposta pelo artigo 2º da proposição em tela, passando a ele a constar com a seguinte redação, com alteração do percentual nele contido, de 80% para 40%. O artigo 91 da Lei Orgânica Municipal passa a vigorar com as seguintes alterações. A lei reservará o percentual dos cargos e empregos públicos para pessoas com deficiências, assegurando os critérios e objetivos de admissão inclusa. Pelo menos 10% dos cargos em comissões da Prefeitura Municipal, não computados os cargos de secretários municipais, deverão ser preenchidos por servidores e titulares de cargos provimento efetivo do município. Observação: essa emenda não afeta e não modifica os demais dispositivos no artigo 91, alterado pela proposição em epígrafe. No parágrafo 8 e nos seus incisos. São José do Alegre, 4 de setembro de 2025. Vereadora Janaína de Melo Meloni, vereador Fernando Oséias da Silva,
vereadora Fabiana Gomes, vereador Cristiano Seto, vereador Edson Wagner da Silva Oliveira, vereador Donizete Gomes da Silva. Coloco a emenda modificativa número 02/2025, apresentada a proposta de emenda à Lei Orgânica Municipal número 01/2025, em primeira e única discussão. Senhora presidente. Pois não, vereador. Eu gostaria de ressaltar a importância da democracia referente aos nossos trabalhos aqui como vereador, porque é uma ferramenta que nós temos. Eu quero salientar e quero reforçar aqui todos vocês que estão presentes, e principalmente os que nos assistem pelas redes sociais, que em momento algum, seja a emenda colocada de 40%, seja a emenda de 10%, nós falamos aqui que nós vamos demitir funcionários. Em momento algum. Então, que fique bem claro isso. A nossa função é de fiscalizar e legislar, né? E eu acredito que, independentemente de ser 10% e 40%, e como já é de 80%, eu acredito que em momento algum o prefeito vá fazer demissões assim alheias também, porque nós temos aí pessoas que são competentes, que trabalham dentro da normalidade. Então, em momento algum, eu quero frisar bem isso, em momento algum está sendo falado aqui por nós vereadores que nós estamos colocando emenda para demitir funcionários. Nós estamos dizendo, referindo-se a um percentual que era de 80% e que veio um projeto do executivo para zerar esses 80% e que nós achamos, dentro da legalidade e da lei federal, que pode ter um equilíbrio de 40%. Lembrando que em algumas outras cidades, por mim buscado, né, e verificado, existe esse percentual. Então, assim, é um percentual para controle. Então, que fique claro novamente isso. Em momento algum, os vereadores Gláucia, Benedito e Euander estão aqui para demitir funcionários. Muito pelo contrário. Eu quero dizer que nós somos a favor da transparência, da responsabilidade e do bom trabalho. E gostaria de dizer que, por sinal, vocês, funcionários, têm feito excelente trabalho hoje na gestão. Porque sem vocês, nós não conseguimos fazer o que está sendo feito. Então, gente, que fique bem claro isso. E quando é colocado a emenda de 10%, é um pensamento dos vereadores, o qual eu respeito aqui. Estou aqui para respeitar. Seja ela votada pela maioria, eu vou respeitar. É o que vai ter que ser feito. E se for para melhorar, nós estamos juntos em outros patamares. Eu só quero lembrar que o percentual de 80% era uma forma concreta e eficaz de materializar essa preferência constitucional, garantindo a profissionalização da administração pública e a valorização do quadro efetivo. A revogação desse percentual pode abrir as portas para a politização. E eu gostaria de pedir aqui a vocês que estão aqui hoje, que quando vocês puderem, dentro da possibilidade de cada um, que vocês leiam o projeto por um todo, que é importante. É muito fácil a gente chegar aqui e jogar a responsabilidade para nós. E eu assumo qualquer responsabilidade que vier, porque eu estou aqui para isso. Eu fui eleito para isso. Não tenho receio algum e não tenho rabo preso com ninguém. Estou aqui para trabalhar pro povo e para fazer o melhor com transparência e com responsabilidade. E não puxo sardinha para o lado de ninguém. Se precisarem de mim, quem quer que seja, como vereador, eu estou aqui à disposição. Então, gente, por favor, não vamos coagir as pessoas de uma forma indireta, não vamos querer colocar palavras que não são professadas aqui por nós, que isso é inadmissível. Agora, se nós tínhamos 80% de um mandato lá atrás, o qual eu fiz parte, e não foi feito nada, porque agora nós chegamos nessa conclusão? Se vocês consultarem o Ministério Público hoje, vocês vão ver que nós temos uma denúncia lá, pendente lá. Talvez por isso o projeto chegue aqui, para tentar contornar essa situação. Então é bom a gente ver desde o fio da meada, porque é fácil chegar aqui e dizer que a responsabilidade é nossa. E a responsabilidade é nossa de aprovar o que tem colocado. Agora, é plausível que nós, vereadores, questionamos sim. É direito nosso, é função nossa.
E se eu não fizer isso aqui, se nenhum de nós aqui fizer esse questionamento e essa fiscalização, nós estamos aqui em vão. Então, senhores, que fique bem claro, na primeira oportunidade que vocês tiverem, leem todo o projeto. Inclusive, existe um tópico do projeto, estou finalizando, que ele diz assim, ó, a proposta revoga a obrigatoriedade da prova escrita, substituindo-a por uma opção de análise de títulos e experiências profissional. A análise de títulos, se não for rigorosamente objetiva, pode ser um critério mais subjetivo e suscetível a favorecimento. Então, senhores, em processos seletivos para a administração pública, a prova objetiva é a forma mais eficaz e impessoal de avaliar o conhecimento dos candidatos, garantida a igualdade de oportunidades. A revogação de obrigatoriedade total, mesmo que simplificado, é um ponto de atenção, pois abre a possibilidade de um critério menos transparente e mais discricionário. Então, vamos ficar atentos. É muito fácil fazer uma reunião com todos e dizer aquilo que eu penso. Mas vamos ler o projeto, vamos entender. Eu respeito a opinião de todos que estão aqui. Mas eu tenho a minha opinião e eu não mudo daquilo que eu faço porque alguém veio e falou para mim que eu tenho que fazer. Então, fique bem claro. Nós temos um percentual de 80% que ele já vem se arrastando. E como foi dito numa reunião de comissão, né, vereador Fernando? Ela até não é cumprida. É estranho isso, né? É meio que estranho, não é? Nós temos 80% que vem se arrastando lá e daí não é cumprida. E com 40% não vai se cumprir também. Mas, pelo menos, vai ter um equilíbrio. Então, senhores, eu agradeço vocês pela atenção, mas que fique bem claro isso. Nós não estamos aqui para mandar ninguém embora. Até porque não compete a nós, compete ao executivo. E eu acredito que pelos funcionários que nós temos hoje, pelo trabalho que vocês vêm exercendo, de forma alguma isso vai acontecer esporádico, porque vocês têm feito um bom trabalho. Muito obrigado. Vereador Benedito. Novamente, a gente chega num debate até desigual, de certa maneira. Meu pai me ensinou que quem monta em burro brabo não precisa ter medo de qualquer coisa. Essa é a intenção de falar que nós, talvez, coloca os 40%, que vai demitir alguém. Isso é uma coisa muito injusta, de certa maneira. O projeto chega, a gente avalia, a gente faz parte das comissões, a gente simplesmente colocou os 40%, mas em nenhum momento a gente falou que vai trazer alguém, ou vai levar alguém, vai demitir alguém, Isso é uma coisa que vocês colocam, de certa maneira, e acrescentando aqui, quando a palavra, a pessoa seja citada o nome, que dá um mínimo de respeito para que a pessoa possa responder no momento ideal, porque quando cita o nome é o direito do vereador. Vereador, peço que o senhor comente com relação à emenda número 02, por favor. Vereador, presidente. Somente na pauta que nós estamos discutindo agora. Eu estou dentro da pauta. Eu não estou saindo da pauta. Tá. Então, eu estou dentro da pauta. Tudo bem, pode colocar essas então, palavras acho que dentro deixar da uma coisa pauta. bem clara, eu estou dentro da pauta, eu não estou Dentro fugindo da pauta, pauta. Então, quando fala que nós, vereador, posso admitir, eu posso tirar emprego de ninguém, jamais. Nós não estamos para isso, não. Só que nós, como vereador, temos a analisar, avaliar os projetos e acho que cada um tem o direito de votar ou não votar. Porque quando a gente foi eleito pela sociedade. O meu voto votou em mim, o seu voto votou em você. Eu acho que cada um representa de uma maneira e todo mundo tem que respeitar o voto. Acho que o voto é único, o voto é de cada um, né? Eu respeito todos os votos. Só que até um negócio, a gente pode querer colocar para se engolir de certa maneira, o respeito é tudo. Né? Eu acho que isso faça com que nós possamos respeitar cada um mais. Né? Que o vereador já fez base lá do coisa, não tem nada a ver uma coisa com a outra, não. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E isso não vem a desrespeitar e nem desmerecer alguém, não. Isso é uma coisa bem clara, de certa maneira. Agora, no meu ponto de vista, acho que os 40% está dentro da balança.
A gente não quer que mande ninguém embora, não. Se puder contratar mais, que tiver lá vamos supor, o orçamento da prefeitura está bem, está bom, pode contratar. Acho que, através do momento que está trabalhando, está mostrando o trabalho, o trabalho está fluindo, de certa maneira, pode. Eu não vejo por nada de contratar ou descontratar ninguém, não. Ué. Só que a gente está dentro do coisa. Quando foi o projeto, a gente trabalhou dentro da limitação. Só que só finalizando isso aqui que a gente sempre fala, que a coisa mais importante da vida, dentro disso que a gente sempre fala, que quando a gente está por cima é tão bom, né? Quando a gente está lá no degrau de cima é bom, mas sabendo que tem muitos degraus embaixo, se tirar aqueles degraus, toma cuidado para não ficar no degrau só e depois cair e ficar muito machucado de certa maneira. Então, eu volto a repetir, que na vida só tem um tem poder. Não tem poder de nada. Nós na vida está aqui, daqui a pouco já não estamos mais aqui. Então, só um tem poder, só Deus. Eu acredito muito em Deus. Por isso que eu sou muito bem, tenho uma bênção muito grande de Deus, tenho uma família muito abençoada, sou um cara abençoado. Tem gente que não gosta de mim, tudo bem, não tem importância. Também a gente não veio para agradar a todos. Só que tem que respeitar o voto de cada um. Acho que isso é importante. Ou não querer, de certa maneira, aproveitar de certa maneira público, para de certa maneira, se querer, de uma certa maneira, atingir de certa maneira a palavra ao nobre vereador. O respeito é muito importante, de certa maneira. Mas lembro bem disso. Hoje nós estamos num patamar diferente. Mas pode ser que amanhã a gente não sabe, só Deus pertence. Muito obrigado. Vereador Fernando. Senhor presidente, novamente, tratando dessa outra emenda, né, que foi proposta pelo grupo. E hoje a gente tem que observar a respeito do impacto. A gente já foi aprovado lá em 2008, e ela teve seus impactos, a gente viu que não foi positivo. E quando se fala, primeiramente, cita uma lei federal, a gente está falando de uma lei federal que rege o funcionalismo federal. Não tem nada a ver com o município. Ele está falando da esfera federal, que é a lei 8.112, de 1990, até antiga. O que a Constituição Federal ela diz a respeito do percentual de fixação de funcionário público, ela diz que cada ente federado ele irá fixar o seu. Isso que a gente está fazendo aqui hoje. Fixou um percentual de 80% e viu que não funciona. A gente está reduzindo. E quando a gente está reduzindo, a gente tem que observar principalmente os impactos. O Dr. Matheus foi muito objetivo na colocação dele. Se hoje a gente está votando, é porque a gente tem uma notificação do Ministério Público. E com essa, deixado como está de 80%, o impacto inicial tem duas formas de resolver. O prefeito manda a maioria embora, promove os efetivos, que assumam os cargos de chefia, ou reduz o percentual. É isso que a gente está fazendo. A gente está tentando entrar um ponto de equilíbrio entre atender à exigência do Ministério Público e também atender o interesse de vários pais de família aí, ó, que estão trabalhando, estão exercendo, estão contribuindo com o município. Eu sou funcionário público, repito, não é somente o funcionário público efetivo que contribui com o município, também tem os comissionados, que, por sinal, muitos colegas de trabalho nossos que trabalham bastante. Ele merece cada centavo que está recebendo ali. Por isso, nós estamos votando esse projeto aí. Mas, falando de aplicação de resultado, se aprovar hoje 40%, a resposta é sim, vai ter que mandar a gente embora, para adequar um atendimento ao do Ministério Público. Por isso, vamos ter coerência, vamos votar com forma consciente e responsável, sem prejudicar ninguém. Muito obrigado, senhor presidente. Vereadora Gláucia. Boa noite novamente. Falando aí dos 10% e o 40%, foi informado aqui para a gente, pelo nosso jurídico e pelo prefeito, que nós temos 12,5% de comissionado. Sabemos de efetivos comissionados. Sabemos da importância dos cargos comissionados, né, de chefia, e sabemos da importância dos servidores públicos também. Eu penso que tanto o 40% quanto o 10%, se a gente aprovar esse 10% aí, vai faltar 2,5%. E aí? Como que fica?
Então, se for 40% também, é no mínimo. Então, fica uma base de equilíbrio. Qual que é a nossa... O que a gente está tentando propor? É que não abaixe tanto, que não zere, que fique pelo menos lá no 40%, e pode ir até 40%. É isso que nós estamos. Em nenhum momento nós estamos falando que nós, vereador Benedito, vereador Wander, vereadora Gláucia, estamos pondo uma emenda para mandar ninguém embora, não, gente. Nós estamos aqui tentando uma base de equilíbrio. Não zerar e também não colocar tão pouco. Valorizar o funcionário público também, que estão aqui por mérito. Eles estão aqui por mérito, eles estudaram, eles fizeram uma prova e eles passaram. E a gente tem os que são o braço direito do prefeito, que também tem mérito, porque tem as provas de título, são competentes, estão lá. Então, em nenhum momento estamos falando de mandar alguém embora. Estamos falando de ter um equilíbrio. Por que não é metade? A gente mora, gente. Mas por que vai mandar alguém embora? Porque 40, vereadora. O 40 manda embora do mesmo jeito, vereadora. 10 não, vereadora. O prefeito, ele pode depois pôr os 40. Hoje, o Paulo quer manter a equipe dele. O time que está ganhando... Não se mexe. Claro que não. Janaína, posso te interromper? Não, já falei. Posso te interromper um pouquinho? Eu penso o seguinte, se está 80% e não está sendo cumprido, por que o 40%? Vereadora... gente, olha aqui, vamos atentar aqui a pauta. Vereadora Gláucia, peço que a senhora encerre, o senhor já está encerrando. Então, eu acho que a gente continua com o nosso 40%, porque, e mesmo assim, penso também que não deve ser, não tem por que ser mandado embora, porque time que está lutando, trabalhando, transformando, não se muda, concordo também, mas também não posso deixar de cair de 80 para 10. Certo. Então, essa é a minha opinião, opinião Gláucia, eu acho que também do Benedito, também do Wander. Não estamos sendo contra ou a favor de nenhum cargo comissionado, não. Nós estamos querendo um equilíbrio, porque, como vocês mesmos dizem, time que está ganhando, né, não se mexe. Time bom, a gente mantém, porque a gente precisa, mas a gente precisa também dos servidores públicos, que estão aí trabalhando também, garantindo que tudo funcione diariamente. Tudo bem? Muito obrigada, Deus abençoe, e essas minhas palavras de hoje. Vereadora Fabiana? Gente, quero deixar bem claro aqui, né, com o assessor jurídico, acabou de explanar aqui para nós na tribuna, que infelizmente o 40% manda a gente embora. Né? Isso é a realidade. Infelizmente, a gente tem que ter um consenso, né? Isso não é nós, não é a gente que está inventando, né? E, infelizmente, né? Se for para 40, vai ter que mandar a gente embora. Eu sei que vocês não estão fazendo politicagem, mas, infelizmente, vereadora, vai ter que mandar embora. Né? Porque 80%, metade de 80 quanto? 40 ainda, manda embora. Então, gente, a nossa emenda eu acho que é plausível, né? Eu acho que a gente tem que manter os 10% e também tenho certeza que não vai mudar nada no efetivo. O efetivo, quem quiser aí assumir um cargo de chefia, fica à disposição, o prefeito já convidou vários efetivos. Eu também hoje tive a oportunidade de conversar com vários efetivos. Os efetivos, infelizmente, não têm vontade de assumir um cargo de comissionado, de chefia. Desculpa aí pelas palavras. Mas, então, gente, vamos manter os 10%. Acho que a gente respeita os 40%, mas, infelizmente, nós temos que votar os 10%.
Vereador, pode estar usando a palavra. Boa noite, presidente, nossos vereadores e os nossos público presente. Eu estou votando contra os 40%, porque eu acho que cada um aqui vota como quer, e foi bem claro, falado aqui pelo o advogado da prefeitura, e, eu tenho 41 anos, estou assumindo essa cadeira pela primeira vez, e olha aqui o público que está aí, ó, a maioria são comissionados. Você acha que se não fosse mandado embora, estava aqui hoje? Eu acredito que não, porque tem festa rolando aí, você ia estar, festando. E eu acredito, não também desmerecendo os concursados, que a gente queria, mas pensa bem, eu acredito que, cara, se for aprovado, vai ser gente mandada embora. E eu estou aqui, todo mundo está aqui hoje, fazendo para que isso não aconteça. Porque, para você ver, é mãe e pai de família que vai ficar desempregado. E eu acredito que todo mundo sabe que essa gestão do Paulo e Adriano é 100%. E, igual foi dito aqui, esses pessoal que está aqui é tudo cargo de frente, então eles fazem a diferença. Então, por isso, eu estou votando contra os 40%. E vou votar os 10% para manter eles aqui com a gente na gestão aí. E meu muito obrigado, e vou desejar aí também boa noite para o deputado Rodrigo Lopes e o assessor, beleza? Tamo junto. Muito obrigado. Algum outro vereador queira fazer uso da palavra? Eu acho que já ficou bem claro, Não condiz nem mais a gente fazer colocações, porque o prefeito já fez colocações, o advogado também, o Matheus, já foi informado a necessidade dessa aprovação, com a emenda de 10% e não 40%, porque 40% iriam desempregar 20 pessoas. Por isso, hoje, o bloco parlamentar da mesa aqui do Legislativo colocou essa emenda, porque, sim, reconhecemos a valorização, a importância do efetivo e também do comissionado. É um trabalho em equipe, precisamos dos dois. E se algum efetivo, tiver aí à disposição de assumir algum cargo de secretariado, alguma chefia, que a gente sabe que o valor é menor e é um cargo de disposição 24 horas, a administração está de porta aberta para acolhê-los, tá bom? Então, e sem hora extra, como eu já trabalhei também, sei bem como é. Coloco a emenda modificativa número 02/2025, apresentada a proposta de emenda à Lei Orgânica Municipal número 01/2025, em primeira e única votação. Essa emenda está de 10%. Processo de votação concluído. A matéria foi aprovada. A referida emenda foi aprovada por 5 vereadores e sendo reprovada por 3. Coloco a emenda... Não, a referida emenda foi aprovada por 5 vereadores. Coloco a proposta emenda de Lei Orgânica Municipal número 01/2025 em primeira e única discussão. Coloco... Senhor presidente, eu gostaria de pegar sobre essa questão da proposta de emenda. Eu acho que, como eu falei no início da conversa, a gente tem que respeitar aquela emenda que é ganha. E, enfim, o trabalho ele continua, não muda, mas é importante que, eu falo novamente, que depois vocês leiam essa proposta de emenda. E eu quero só ressaltar um assunto que foi colocado ali, dentre as pessoas que utilizaram da tribuna, onde eles falaram que daqui a um tempo, quem sabe, alguns de nós que estamos aqui, vereadores, possamos estar como
como prefeito, né? Eu quero dizer que cada época é um desafio. E quando se existe um desafio, é para ser enfrentado. Se fosse passado aqui hoje é de 40, pode ter certeza que qualquer um de nós que estivéssemos aqui, íamos encarar esse desafio da forma natural, como tem sido encarado hoje pelo atual prefeito. Então, não vejo esse motivo como não fazer o seu voto. Não é justificativa. Eu respeito, mas em qualquer situação que qualquer um de nós estejamos daqui para frente, eu creio que cada um aqui vai saber da sua maneira, com a sua equipe, discernir os problemas que vierem, assim como está sendo feito hoje. Então a gente precisa entender isso e querer tampar o sol com a peneira, mostrar uma coisa que não é real, tá? Quando eu falo tampar o sol com a peneira, mostrar para as pessoas que a gente está fazendo uma coisa divergente daquilo que tem que ser feito. Cada um tem a sua opinião e tem que ser respeitado. Então, se amanhã ou depois qualquer um de nós chegarmos aqui, acredito eu, e quero dizer uma coisa, eu como vereador, eu valorizo muito aquelas pessoas que estão na gestão e trabalham. Então, acho que isso é importante. Eu não vejo questão de politicagem, porque eu não vou citar nomes, mas se o Zé estiver na secretaria, ou em qualquer escola, ou qualquer departamento, e ele estiver fazendo bom trabalho, o Zé não tem que ser trocado em gestão. Ele tem que ser mantido. Mas, para isso, a gente tem que ter um trabalho de gestão. E trabalho de gestão não é trabalho de politicagem, é gestão. Então, assim, independente do que foi colocado, qualquer um de nós que chegarmos, eu acho que é um desafio diferente e a gente vai ter competência para encarar o que é que seja feito, como hoje. Nós que estamos aqui estamos fazendo isso. Muito obrigado. Coloco a proposta da emenda da Lei Orgânica Municipal número 01/2025 em primeira e única votação. Processo de votação concluído. A matéria foi aprovada. A referida proposta de emenda da Lei Orgânica Municipal foi aprovada por 6 vereadores e 3 foram contra. Peço à secretária da mesa para que faça a leitura dos pareceres das comissões permanentes de Legislação, Justiça e Redação, Finanças e Orçamento, Fiscalização Financeira ao projeto de resolução número 011/2025, que modifica a redação do artigo 351 do Regimento Interno da Câmara Municipal de São José do Alegre, dispondo sobre a movimentação de recursos financeiros do Legislativo. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira. Projeto de resolução número 011/2025, que modifica o artigo 351 do Regimento Interno da Câmara, dispondo sobre as movimentações de recursos financeiros do Legislativo. Tal proposição foi distribuída às comissões permanentes de Legislação, Justiça e Redação Final, Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira, na sessão ordinária no dia 21 de agosto de 2025, a fim de avaliar o seu mérito de juridicidade, após a análise prévia da consultoria jurídica da Câmara, que emitiu o parecer pela sua legalidade, estando referido o projeto em plena conformidade com a Constituição e Legislação Federal, na qual o relator e demais membros são favoráveis ao referido projeto. No mérito, o projeto de resolução número 11/2025 tem como objetivo modificar o artigo 351 do Regimento Interno, a fim de suprir a proibição à Câmara de efetuar movimentações financeiras e cooperativas de crédito. A redação atual desse artigo e de seu parágrafo único prevê que os recursos do Poder Legislativo somente pode ser movimentado em instituições financeiras oficiais ou em caso de inexistência da agência de banco oficial do município. Permite a movimentação
em bancos privados com agência da cidade, mas proíbe expressamente a movimentação em cooperativo de crédito com base na súmula 109 da Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. Faço exposto, concluo que o projeto é condicional, é legal, não havendo nenhum empecilho sobre o aspecto jurídico que impeça ou desaconselhe a sua aprovação pela Câmara. As comissões de legislação, Justiça e Redação e Finanças e Fiscalização Financeiras, reunida em conjunto em sessão de 2 de setembro de 2025, opina pela aprovação pela a constitucionalidade e juridicidade da boa adequação e da redação técnica legislativa. E, no mérito, conclui por recomendar a sua aprovação ao plenário da Câmara Municipal, no qual os vereadores foram favoráveis ao projeto. Sala das Sessões, 4 de setembro de 2025. Comissões de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira. Presidente, Donizete Gomes da Silva. Vice-presidente, vereador André Giovanni de Moraes. Relator, vereador Cristiane Seto. Presidente, vereador Fernando Oséias da Silva. Vice-presidente, vereador Benedito Rodrigues Vicente. Relator, vereador Cristiane Seto. Coloco o projeto de resolução número 011/2025 em primeira e única discussão. Esse projeto, vereador, é do Sicob, para a gente fazer, né, os pagamentos pelo Sicob, porque não justifica estarmos deslocando para outro município, sendo que o Sicob, né, é tão parceiro do nosso município. Então, nada mais justo, como já recebemos, né, o nosso salário pelo Sicob, fazer todos os pagamentos, tudo que estiver a fazer, né, fazer a parceria com o Sicob. Senhor presidente. Pois não? É só para ressaltar, né, a importância desse projeto, porque atualmente a gente trabalha pela lei, ela diz que teria que trabalhar somente com o Banco do Brasil, onde a presidente acabou de falar, nós tínhamos esse contato somente lá. E essa lei federal hoje, ela extinguiu para que todas as câmaras, se quiserem, tiverem algum banco, né, que seja cooperativa ou não, você possa trabalhar com esses bancos. E como foi dito, como nós temos aqui hoje na cidade o Banco Sicob, nada mais justo também do que a gente, né, dar essa oportunidade para a gente trabalhar com eles, facilitando alguns acessos, né? Lembrando que, além do acesso do Sicob, a gente não vai perder o acesso com o Banco do Brasil, que seja, ou qualquer outro banco que a gente tiver já um convênio. Então, é mais uma questão mesmo de ajuste nessa questão de trabalho com outros bancos. Obrigado. Coloco o projeto... Vereadora. Pois não, presidente, vereador. Pode fazer uso da palavra. Sim, senhor. Obrigado. Eu queria só ressaltar aqui, de tanto... A gente fala do Sicob, tal coisa. Eu queria ressaltar uma coisa aqui, que o Sicob, quando chegou em São José da Alegre, eu era presidente dessa casa, e eu fui o primeiro a poder levar os pagamentos da Câmara Municipal para o Banco do Sicob, onde que eu fazia parte, sempre estava lá. Então, quer dizer que, no meu ponto de vista, muitas pessoas que, às vezes, eram funcionários da prefeitura, alguns funcionários, demoraram um pouquinho para poder levar o seu pagamento até o Banco do Sicob. Então, eu quero deixar bem claro isso aqui, que eu, como presidente na época, conversando com, na época, o diretor, ou o presidente do Sicob, a gente levou esse pagamento do Sicob, o pagamento da Câmara Municipal para o Sicob. Então, a gente fala que nada mais justo prestigiar, sim, prestigiar o que está dentro da nossa cidade. Isso é importante, isso é bom, isso é crescimento, é futuro na frente, é olhar para frente e ver que tem um futuro, não é olhar no momento e ver que nós estamos indo para trás. Então, acho que isso é muito importante. Muito obrigado. Coloco o projeto de resolução número 011/2025 em primeira e única votação. Processo de votação concluído. A matéria foi aprovada. O referido projeto foi aprovado por 8 vereadores. Baixo o referido projeto para sua redação final. Encerrada a ordem do dia, né, quero agradecer a presença de todo quem nos acompanhou aí pelas redes sociais, aos nobres colegas também, né, e comunicar, como já falei no começo, nós
Comunicamos com antecedência, temos uma reunião extraordinária às 18 horas. Nada mais tendo a tratar, declaro encerrada a presente sessão. Quero convidar todos, né, para estar prestigiando, como falei no começo errado, né, a nosso 4º festival de café e viola. Uma boa noite a todos.